Essa notícia aqui, ó, tá aqui aberta na cara do Pedro Parente. O presidente da Petrobras nega que tem intenção de pedir demissão, né? Este indivíduo hoje é o inimigo número 1 do Brasil. Como disse aqui o Samuel Pinheiro Guimarães, secretário-geral do Itamaraty durante 10 anos, dizendo que ele é um elemento orgânico dos interesses dos Estados Unidos no Brasil. Olha, ele está dizendo que não pede demissão. Toda essa zona, então, as pessoas têm que ter a consciência, Léo. Ah, foi no mercado e não encontrou carne, foi no mercado e não encontrou todinho de ornitorrinco, não encontrou água de coco de não sei mais o quê. A culpa é do senhor Pedro Parente. Por quê? Porque ele criou uma política, transbordou, quis cobrar, quis entregar o pré-sal. Aliás, entregou, né? Entregou sem a menor transparência, reservas e reservas. Nunca podemos esquecer que ele reduziu a produção do derivado em solo nacional. Reduziu a produção do derivado em solo nacional. Entregou as reservas sem nenhuma transparência e mais, Léo, e mais. Esse cara, né? Esse cara também estava na famosa festa da celebração do golpe, no evento lá do João Dória. Sérgio Moro, pois é, estavam juntos lá. Então, tudo isso, inclusive teve um advogado da Petrobras que bancou parte dessa viagem, né? Você tem toda essa zona armada, estava inclusive lançando uma campanha publicitária, 32 milhões de reais, para falar sobre a recuperação da Petrobras. Então, Pedro Parente, esse cara não deve nem ser considerado um brasileiro, cara. Esse cara é um cara que trabalha contra o Brasil. Léo, já que você está falando do currículo dele, eu fiz muita pesquisa a respeito do setor elétrico brasileiro e na época do Fernando Henrique, pelas pesquisas que eu fiz, e eu sugiro para vocês, por que eu estou falando isso? Porque é a mesma coisa que nós vivemos no passado, no setor energético, em especial na produção de energia elétrica, a gente está vivendo hoje no setor de derivados de petróleo. Naquela época, tem muitos cientistas que garantem que eles criaram a história do apagão para criar uma emergência popular e sair construindo termoelétrica para todo lado. Sabe quem construía? Pedro Parente. Sim, Pedro Parente era o cara das termoelétricas. É por isso que eu estou falando do currículo dele aqui. Agora, gente, se vocês tiverem dúvida a respeito do Pedro Parente, escrevam no Google a seguinte frase: Fernando Henrique investigado por desvio em termoelétricas. Vocês vão ver que isso só não continuou porque é PSDB, ou seja, a Polícia Federal não pode investigar o PSDB. Mas, possivelmente, esse apartamento lá em Paris foi comprado com desvios relacionados à construção de termoelétricas naquela época em que o Brasil inteiro acreditou que a gente estava vivendo um apagão. Apagão nada, não tinha absolutamente nenhuma possibilidade da gente ter problema de apagão. O que eles fizeram foi levantar um desespero popular para justificar um dispêndio enorme do dinheiro público com a construção de termoelétricas. Então, um gerador que custava 10, eles compravam por 50 e justificavam emergência. Então, a gente está sendo refém dessas políticas há muito tempo. Sabe por que hoje, Léo, o Fernando Henrique conseguiu seguir esse mesmo tipo de política naquela época e hoje ele não consegue mais? Sabe por quê? Porque o brasileiro acostumou a comer. A diferença é essa. É verdade, a diferença fácil. É essa. Porque ficou fácil. Naquela época era tão comum o brasileiro passar dificuldade. Naquela época, o cara que tinha, eu lembro que naquela época do Fernando Henrique, uma pessoa que tinha um Chevette com 10 anos de uso, ela era tida como rica. Hoje ficou tão comum o filho de caminhoneiro ter comida dentro de casa, ter dignidade, ter roupa nova e ter o todinho de ornitorrinco, que o cara não aceita mais essa coisa de perder a qualidade de vida. Então, foi confortável para o Fernando Henrique, eles menosprezaram os últimos anos. Então o que o Parente pensou? Se naquela época conseguimos enganar toda a população e todo mundo passou fome para dar conforto pra gente, basta a gente fazer de novo. Só que hoje o brasileiro está acostumado a comer. A diferença básica é essa.